Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 14 de janeiro, agora na Espanha, 22 horas e 31 minutos, no Brasil, 18 e 31 da tarde. Gente, eu tenho recebido aqui no canal uma enxurrada de mensagens no sentido de que a BTC vai corrigir para 34, que depois vai voltar para 28. Eu volto a repetir aos senhores: todo ciclo de alta repete o mesmo padrão. A BTC sobe desabando. Se a gente pegar o ciclo de 2016, 2017, em que a BTC bateu 20 mil dólares na sua máxima de todos os tempos naquela ocasião, a média de agulhadas da BTC ficava entre 35% e 40%. No ciclo de 2021, ficou entre 25% e 35%. Nesse ciclo, até agora, o padrão tem respeitado algo em torno de 15% a 20%. Por que eu acho que essa corretiva já alcançou seu fundo? Do topo ao fundo, a gente corrigiu 15,23%. Poderia ter corrigido 20%? Poderia, mas não corrigiu. Pode ser que em outras agulhadas desse ciclo a gente bata 20%. Mas nesse ciclo, nessa agulhada desse ciclo, o ímpeto vendedor já se esgotou. A gente consegue visualizar isso com mais clareza no 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, no Renko, onde a BTC basicamente rejeitou esse topo aqui, que está na memória do mercado porque impôs essa corretiva que levou para o fundo do inverno cripto no Renko. A BTC rejeitou esse patamar que agora a gente também rejeitou. Fizemos a máxima em 48.800 e tal, né? Chegou a 48.900, quase 49 e caímos para o patamar atual. Só que aqui no Renko, esse patamar foi aquele que levou a BTC para o fundo do inverno cripto, em 15.400 e tal. Então isso aqui está na memória do mercado, era natural uma corretiva mais impactante, mas o próximo teste dessa faixa resistencial vai levar a BTC para algo acima de 55 mil dólares. No 4 horas, essa acumulação também está muito clara. Muito provavelmente a próxima pernada impulsiva vai levar a BTC para o patamar da VWAP semanal em 45.700. No diário segue o game de uma acumulação de número 4 que vai acabar explodindo para uma onda 5, que na minha leitura vai beijar os 60 mil dólares, porque essa onda 4 ficou muito grande. No gráfico mensal, segue a nossa belíssima musculatura compradora. E o próximo, se a virada da VWAP mensal fosse, se hoje fosse dia 31 de janeiro, o próximo corpo real já viria comprador, o de fevereiro, e só encontraria resistência na upper subsequente no patamar de 60 mil. Então eu volto a alertar os senhores no sentido de que o ímpeto comprador já se esgotou, tem muita gente abrindo short, mas vai acabar sendo liquidada. Enfim, fica para o escrutínio de cada um também. Cada um tem que fazer a própria análise. Aí eu tento ser um farol para os senhores. Na seara fática, depois da BTC, os ETFs Ethereum de Ether, o gás da rede Ethereum Spot, serão ou não aprovados pela SEC? Muita gente acha que a SEC poderia criar problema, mas quem conhece, quem está por dentro dos detalhes desses pedidos de ETF Spot para o Ether, sabe que a SEC deve aprovar. A chance é de 90%. A SEC sempre considerou o Ether, o gás da rede Ethereum, mais como uma commodity, então eles não vão se importar e nem criar problemas para a aprovação de um ETF de Ether no mercado spot. E a maior ameaça ao ETF de Bitcoin, sobre a qual ninguém está falando: 9 em cada 10 emissores de ETF de BTC no mercado à vista acaba escolhendo a Coinbase como custodiante. O problema disso, gente, é que se a Coinbase sofrer algum ataque ou alguma vulnerabilidade em termos de segurança cibernética, todas essas BTCs serão drenadas da Coinbase e vão acabar na mão dos hackers, que por sua vez vão despejá-las numa DeFi qualquer da vida. O problema todo
É que como a Coinbase é uma CeFi de capital aberto, com ações na Nasdaq, os emissores de ETF se sentem à vontade em colocar como custodiante do seu fundo ETF uma empresa de capital aberto, cujas ações são negociadas com o beneplácito da SEC. Mas o problema é que a alta concentração de um criptoativo nas mãos de uma CeFi que pode eventualmente sofrer um hack, sofrer uma drenagem dos recursos por qualquer motivo, por falha ou vulnerabilidade na custódia. Não se sabe se isso está num wallet multi-assinaturas ou se o eventual custodiante tem observou todos as regras de compliance para a custódia de criptoativos de terceiros. Aconteceu no Canadá o caso do dono de uma CeFi que morreu e levou com ele para o caixão todos os criptoativos. É óbvio que uma empresa de capital aberto usa provavelmente um wallet de multi-assinaturas, o que teoricamente impediria esse infortúnio de acontecer com a Coinbase. Mas a alta concentração de BTCs numa só CeFi aumenta sim o risco e acende esse sinal amarelo. Não é um sinal vermelho, mas é um sinal amarelo. Eu tenho para mim que empresas de custódia com abstração de contas vão começar a surgir, inclusive regulamentadas pelos reguladores financeiros globais, porque isso é necessário até para pais de família que querem investir diretamente na blockchain e querem custodiar as suas private keys para poder ofertar para os herdeiros a possibilidade de acessar os seus criptoativos. Isso, teoricamente, poderia ser ofertado, né? Custodiantes de wallets multi-assinaturas. Então, se o sujeito vem a falecer, uma determinada private key só pode ser acessada com a autorização da esposa, do pai ou da sogra. Isso tudo é possível dentro de um wallet multi-assinaturas. Mas o fato é que, com essa concentração de criptoativos nas mãos de uma só CeFi, pode acender um sinal amarelo que eventualmente vá obrigar os reguladores a regulamentar esse tipo de custódia criptográfica, ou pelo menos a regular a maneira como wallets multi-assinaturas são ultimadas dentro do ambiente de oferta de serviços financeiros. Vamos ver. E hackers drenaram mais de 4 milhões de dólares de carteira Solana. Gente, tem que ter muito cuidado com sites phishing, né? Que são aqueles que tentam imitar um site verdadeiro e o sujeito na Web3 acaba conectando a sua carteira e aquela autorização de conexão, na verdade, guarda uma autorização não só de mera conexão, mas de transação, que acaba drenando as carteiras que eventualmente se conectem com sites phishing. Tem que ter muito cuidado. Nesse caso, várias carteiras acabaram sendo drenadas em mais de 4 milhões de dólares. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma crise de crédito corporativo está chegando para o sistema bancário norte-americano. Até agora, a JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup já podem considerar como perdidos 24,4 bilhões de dólares em empréstimos que estão vencidos há mais de 90 dias. O fato é que a temporada de rolagem da dívida corporativa começou. Muitas corporações empresariais se endividaram com taxa básica zerada ou quase negativada, e agora a taxa está 5,5% ao ano, e muitas empresas não estão conseguindo pagar os seus respectivos empréstimos. Mais uma crise para o setor bancário norte-americano. E a pergunta que não quer calar: até quando a China vai permanecer afastada e absolutamente inerte quanto ao imbróglio no Mar Vermelho? É sabido e ressabido que as forças britânicas e as forças americanas estão atacando violentamente os Houthis iemenitas rebeldes financiados pelo Irã. E esse imbróglio no Mar Vermelho, que acabou bloqueando o acesso pelo Oceano Índico em direção ao Canal de Suez, está afetando fortemente a China,
que está vendo riscos geopolíticos grandes em entrar nesse conflito contra os Houthis e Iemenitas. Mas a China não vai poder ficar muito tempo fora desse conflito porque ela está sendo a principal afetada. Vamos ver como isso vai se desdobrar e combates ferozes agora à noite desse domingo na faixa de Gaza. A guerra, esse conflito entre Israel e Hamas já vai para os 100 dias e não há qualquer previsão de terminar. Gente, a BTC já caiu o que tinha que cair nessa corretiva. Não conseguiu perder o fundo da agulhada de 12 de janeiro, que ficou em 41.500. Nesse momento a gente está dando mais uma agulhada a 42.286. No 6 horas é bem provável que a gente não perca a Lauer da banda de VWAP mensal e volte para o patamar da própria VWAP mensal, que está lá próximo de 45 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, vejam que o RSI estocástico aqui no 6 horas não tem mais para onde cair. A tendência é que ele escale para os quadrantes mais tópicos da métrica. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.